Para coordenar os trabalhos, convidamos o presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM, e presidente da Associação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal, ANAFISCO, o senhor Fábio Henrique de Souza Macedo. Convidamos também o vice-presidente da FENAFIM e vice-presidente da ANAFISCO, senhor Cássio Vieira Pereira dos Santos. E convidamos o presidente do Sinfisco Curitiba e vice-presidente sul da FENAFIM, senhor Ricardo Ribeiro. Com a palavra, o senhor Fábio Henrique de Souza Macedo. Boa tarde a todos, a todos. Eu de novo aqui, hein? Mais 30 minutos, o senhor não me deu. Ele não deixou, não. Poxa. Vamos lá. Boa tarde, deputado. Ele está aqui já. A gente fica de cor. Ah, está aqui, está aí na frente. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Nosso deputado municipalista, deputado Raul. Tudo bem, caríssimos amigos? Cássio, Fábio e Ricardo, hein? Que trio, hein? Maravilhoso trio aqui dos maiores defensores dos fiscos municipais do Brasil. Estamos aqui às ordens de vocês. Aí tem alguma... Me explica aqui o que eu faço, em que momento eu falo. Estou aqui aguardando. Se falo muito, fala pouco ou só conversamos? O senhor tem 30 minutos, mas do que... Acho que está dando um eco aqui. Falar o seu extenso currículo. Eu tenho uma inveja, hein? Bom, deputado federal, economista tributário, formado pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Sua trajetória política começou como vereador de Cambé, Paraná, de 1973 a 1976, e prefeito do município, de 1983 e 1987. Posteriormente, foi secretário da Fazenda do Paraná em 2 períodos, 87 a 90, 2011 a 2013. Eleito deputado em 1990, Raul está em seu 8º mandato na Câmara dos Deputados. Reconhecido por sua atuação legislativa, é um dos recordistas no ranking dos cabeças do Congresso. Também presidiu, por 4 anos, o Parlamento das Américas, com sede no Canadá. Liderou o Grupo Parlamentar Brasil-Estados Unidos. Raul é um dos maiores expoentes da reforma tributária no Brasil. É o pai dela, né? É o pai do IVA 5.0, do Simples Nacional, da Lei do Microempreendedor Individual MEI, da Lei das Exportações, da primeira Lei de Transparência das Contas Públicas. É o autor da PEC 2 de 2025, que visa implementar o sistema governo semipresidencialista. Há mais de 30 anos, tem sido o principal defensor e articulador da modernização da economia e do sistema tributário brasileiro. Como relator da PEC 293, idealizador da PEC 110, de 2019, no Senado, liderou os debates que culminaram na promulgação da Emenda Constitucional 132, de 2023, que instituiu o IVA 5.0, IBS-CBS, um modelo inovador de imposto eletrônico sobre bens e serviços, fundamental para o crescimento econômico do país. Na Câmara dos Deputados, Luiz Carlos Raul segue comprometido com a construção de um sistema tributário mais simples, justo e eficiente, capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico e melhorar a vida dos brasileiros. Está com o seu deputado. Alô? Tudo certo aí? Sim. Deu um ecozinho aí. Então tá bom. Posso falar. Estão me vendo várias vezes aqui na imagem, mas tudo bem. Se eu tiver com algum problema, vocês me avisem. Aí a todas as entidades que estão trabalhando aí hoje em Porto Alegre. Eu tilt aqui. É que eu saio e entra de novo ou não? Alô? Alô? Não precisa não, está normal agora.
Tá normal? É que está aparecendo aqui na minha imagem, abre uma atrás da outra aqui. Fico um pouco assustado com isso aí. Tira a concentração. Melhorou? Oh, não sei o que eu faço aqui. Acho que eu vou sair e entrar de Não, novo. não. Deu certo agora? Deu, né? Estou sem interlocução aqui, eu não sei o que eu faço, gente. Ah, olá, pessoal. Então vai, estão escutando bem. Boa tarde, Fábio, Cássio, Ricardo, a todos os municipalistas, auditores e auditoras de todo o Brasil, especialmente do estado do Rio Grande do Sul, esse belíssimo e maravilhoso estado do Rio Grande do Sul, essa belíssima Porto Alegre, né, uma das capitais mais bonitas do Brasil, prazer muito grande. Nossa luta é pelo fortalecimento dos municípios brasileiros a partir do fortalecimento das finanças públicas dos municípios. Hoje, os municípios brasileiros têm a competência de arrecadar 7% da arrecadação nacional, os estados 27% e a União 66%. Na partilha constitucional, os municípios sobem de 7% para 20%, os estados descem de 27% para 25% e a União desce de 66% para 55%. Acontece que a União Federal tem um encargo maior da Previdência, né? Só o sistema previdenciário do INSS custa 10% do PIB brasileiro. Portanto, se você considerar a arrecadação efetiva da União Estados e Municípios, em torno de 30%, eles têm um terço do gasto público brasileiro só com pagamento de 40 milhões de aposentados e pensionistas, sem falar dos programas sociais, como o LOAS, Bolsa Família e outros programas sociais que tem. Então, por que é 30% do PIB a arrecadação? Porque 3% da arrecadação, eles não são a arrecadação da União dos Estados e Municípios, eles são dos trabalhadores. O Fundo de Garantia sobre Tempo e Serviços, né, que é uma arrecadação muito grande, a arrecadação do PIS/PASEP, que pertence também aos trabalhadores, e a arrecadação do Sistema S. Essas três arrecadações chegam a quase 3% do PIB brasileiro. Portanto, o que nós temos disponível para os orçamentos da União e Estados e Municípios são 30%. Aí daria uma outra continha a ser feita. Mas, de qualquer maneira, nós temos este orçamento e os piores tributos para serem arrecadados. Então, a ideia central que nós tivemos esses anos todos, que eu luto pela reforma tributária, é consertar a tributação da base de consumo, que é a mais caótica e anárquica do mundo, e colocar um tributo conhecido no mundo já há mais de 70 anos, que é o IVA. Quer dizer, o IVA está funcionando nos principais países do mundo, né, desde a França, na década de 50, e o Brasil, que agora vai ser o 176, né, país a ter o IVA. E nós adotamos um IVA 5.0 para substituir
5 tributos da mesma base do consumo: ISS, municipal, ICMS, IPI e o PIS/COFINS. Bom, esses 5 tributos representam 40% da arrecadação nacional. E nós não tivemos condição até hoje de consertar a base renda e fizemos pequenos ajustes na base patrimônio, facilitando a vida do município no que diz respeito à atualização das plantas de valores anual, né, com base na inflação, que não vai precisar mais submeter às câmaras de vereadores, onde era feito um verdadeiro carnaval político a todo ano, trazendo prejuízos para todos os municípios do Brasil. Por outro lado, nós autorizamos a cobrança de IPVA de barcos, iates e aviões executivos, que era um pleito antigo por uma questão de justiça tributária. Bom, quanto aos tributos, o ISS ele representa em torno de 1% do PIB e o ICMS 7%. Então, nós seremos com 8% do PIB sócios, né, do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a União, por seu lado, vai ter o PIS/COFINS, preponderantemente, uma parte do IPI, que vai ficar com o restante da tributação. Então, nós teremos 7% de 13%, né? A arrecadação do IPI, PIS/COFINS, né, ela soma a diferença, 5 e pouco por cento, e o Estado e município, 7 e quebradinho, que é a arrecadação. Há 50 anos, a arrecadação do ICMS é mais ou menos 7%. E a do ISS variou entre 0,6% até 1%. Nos últimos anos, aproximou de 1% do PIB. Então, só que o ICMS é muito maior, né? Tem uma alíquota maior, é de valor agregado, e o ISS é monofásico, né? Uma cobrança única, sem direito a crédito. E o IPI, o PIS/COFINS, tem a mesma natureza, né, de impostos de valor agregado, mas todos imperfeitos. Quando nós decidimos colocar os 5 impostos, e na minha proposta inicial da PEC 293 eram 9 tributos, né? E acabou ficando esses 5, porque quando nós fizemos a união da PEC 110 com a 45, nós abrimos mão de um pouco da parte dessa base desses tributos. Quer dizer, eu ainda entendo que a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que vai entrar em vigor em 27, nela cabe, né, a contribuição patronal do INSS, no todo ou em parte, ela cabe acabar com o IOF e outros pequenos tributos parafiscais que ainda remanescem pós a aprovação aí da emenda constitucional 132. O que nós adotamos é revolucionário, quer dizer, do ponto de vista da mudança, é uma mudança qualitativa, né, e que vai fazer com que a base tributária brasileira seja ampliada, né, e capturada. Mais importante que isso, todo mundo fala que o serviço é a base que mais cresce, mas não é capturada. E quando ela é capturada, é uma alíquota muito pequena. Então, nós temos que, mesmo o ICMS e o PIS/COFINS tributando a base de serviços, né, ainda é uma captura muito pequena. E compreendendo que para arrumar a economia brasileira, a economia de mercado, precisava uniformizar o tributo de base de consumo IVA numa tributação que encaixasse o serviço e os bens, porque os dois são duas bases complementares e dependentes uma da outra, né? Poucos bens e poucos serviços não dependem um do outro. Mais de 90 e tantos por cento dos bens e serviços produzidos no Brasil para o consumidor final são interligados à produção de bens e serviços. Aí eu espanco uma das críticas: meu setor. Não existe meu setor, existe um só setor da economia, que é a produção de bens e serviços, que é medido pelo IBGE todos os anos, né? O produto interno bruto é a soma da produção de todos os bens e serviços. Portanto, bens e serviços são produtos, produção de bens e produção de serviços.
para que esse novo modelo seja um único CNPJ, uma única cobrança instantânea no ato da liquidação, né, da nota fiscal, totalmente eletrônico as notas fiscais para micro, pequena empresa, média e grande empresa, vai ser exigido, né? E também para o consumidor final vai ser exigido o uso do CPF do consumidor final para que ele possa usufruir do cashback e de sorteios de prêmios diários. Estou pensando em pôr até 0,2% da arrecadação nacional de IBS e CBS para conceder prêmios todos os dias para as pessoas físicas, né, que vão fazer de tudo para tirar suas notas fiscais. O Brasil tem uma singularidade, né? Ele tem o sistema tributário mais complexo do mundo, já foi medido por várias pesquisas internacionais, uma das últimas foi do Banco Mundial, que nos coloca entre os piores sistemas do mundo. E isso prejudicou muito o ambiente de negócio. E eu comprovo isso pelos estudos que eu tenho feito ao longo dos anos, do desempenho da economia brasileira, que foi um dos mais baixos desempenhos de desenvolvimento econômico do mundo, né? Ainda mais o Brasil, que até 1980 foi o campeão de crescimento no mundo. Nós tínhamos marcado um destino certo para chegar ao primeiro mundo, quando o ano de 81 veio uma brutal crise econômica do governo Figueiredo, 81, 2 e 3, que levou ao fim do regime militar e à abertura política pacífica. Mas o que aconteceu, que o Brasil, desde a proclamação da República até 1980, foi o país que mais cresceu no mundo, principalmente nos 50 anos anteriores a 1980, que teve crescimento anual médio de 6,3%. Nós dobrávamos nosso PIB a cada 16 anos. E de 1981 para cá caímos para 2%. Estamos levando 50 anos, né, para dobrar o nosso PIB. E isso fez com que o Brasil empobrecesse, perdesse participação no PIB mundial, internamente aumentasse a pobreza, a miséria, né, a criminalidade, a falta de infraestrutura, de superestrutura, enfim, a precarização do nosso país. O que mais sofreu com isso foi o setor produtivo industrial, né? O agrícola, pecuário e rural não, porque em 1996 eu tive a honra, né, de ser o relator da Lei Complementar 87/96, que é a lei do ICMS, que introduzia ali a desoneração das exportações de commodities, que fez com que o Brasil se tornasse dos maiores exportadores de commodities do mundo. Só que nada foi feito para corrigir as distorções do setor industrial brasileiro, que ficou hipercarregado de carga tributária, principalmente da cumulatividade do ISS, do ICMS exorbitante, né, e do IPI e do PIS/COFINS. Quer dizer, a carga tributária dos bens, notadamente, né, das manufaturas, eletrodoméstico, carro, passam de 40%, de 50% de alíquota. Quer dizer, nós passamos a criar uma dificuldade de acesso ao mercado consumidor destes bens essenciais à economia. Foi exatamente por esse problema que a Rússia comunista acabou, né? Eles não conseguiam fazer um liquidificador, uma geladeira que prestasse no regime anterior. E o Brasil, com a dificuldade que nós criamos da carga tributária, se você pegar a individualização desses principais itens que hoje são essenciais nas cozinhas das famílias brasileiras, de classe baixa, média e alta, né, chega com essa tributação escorchante. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que ao consertar a base do consumo, nós vamos consertar a economia de mercado concorrencial do Brasil, fazer com que a economia ela cresça e prospere, né, com uma carga tributária muito menor do que é cobrada hoje, uma carga tributária que, pelo data Howley, que precisaríamos de uma alíquota de 25%, como nós teremos alíquota zero para muitos itens e subitens, como alimentos, medicamentos básicos, como saúde, educação, transportes,
setor de habitação, nós teremos que ter uma alíquota um pouquinho maior em cima, um pouco acima de 25%, chegando a 27%. Exatamente porque teremos a alíquota zero. Mas no final do dia, ao fechar todos os balanços de todas as vendas aos consumidores brasileiros, nós teremos uma alíquota média de 25%, o que é muito menor do que é cobrado hoje do consumidor final. Se você pegar os 13% do PIB, que é a soma da arrecadação efetiva média dos últimos anos do ISS, CMS, IPI e PIS/COFINS, nós teríamos aí uma alíquota de 25%. O consumo das famílias brasileiras está em torno de 60%, 62% até 65% do PIB. Se você tirar 13% de 60% ou 65%, a diferença vai dar em torno de 25% de alíquota, porque ela será uma alíquota por fora, não mais por dentro, como é o ICMS, o IPI e o PIS/COFINS. Uma alíquota de 20% do ICMS é uma alíquota efetiva de 25%. Nós vamos acabar com essa manipulação da forma de cobrança das alíquotas. E outro ganho acaba com a inadimplência, que não terá nenhum trabalho das empresas para fazer a cobrança do imposto, né? Hoje nós dependemos 100% das empresas, né, na cobrança dos impostos, principalmente de ICMS, IPI, PIS/COFINS. E esta cobrança é defeituosa, porque a empresa ela tira a nota de entrada, ela mesma autonomamente, com ato declaratório, e a nota de saída. Sabe Deus o que se faz nesses dois processos, né? Os créditos podres, todas as espécies de crédito, se o imposto foi pago ou não foi pago pelos adquirentes anteriores, e, consequentemente, a forma que é feita hoje da cobrança desses impostos pelo lucro real e pelo lucro presumido, né, é de que as empresas vão ter um regime único de cobrança automática, modelo Abuab, que é o Miguel Abuab que elaborou esse modelo, que é o Split Payment, e não haverá nenhuma necessidade da empresa fazer nenhum ato declaratório, a não ser tirar nota fiscal eletrônica, de acordo com as normas do Fisco Federal e dos estados e municípios, e fazer o pagamento dessa liquidação da nota no meio eletrônico financeiro indicado pelo fisco. Então, dessa maneira, nunca mais o dinheiro do imposto vai transitar por dentro da empresa, ele é cobrado por fora. Tanto é verdade que os contratos das empresas terão que ser feitos sem os impostos. E ele já pode se movimentando nesse sentido, porque a partir de 2027 entra a contribuição de bens e serviços, né? Que em substituição ao PIS/COFINS e uma parte do IPI, e eu estou pretendendo também, estou lançando aqui para vocês, um Super Simples 5.0, onde eu quero antecipar a cobrança do ISS-ICMS, jogar ele para dentro do CBS. Como a Receita Federal é que faz a cobrança do Simples Nacional, com esses tributos, hoje 8 tributos, eu elaborei um anteprojeto que está aqui comigo, fazendo ajustes todo dia, várias vezes, consultando vários amigos que trabalham nessa área, englobando o ISS, ICMS, IPI e PIS/COFINS, englobando a contribuição previdenciária patronal dentro da CBS. Para a previdência patronal, eu colocaria 2% de alíquota, e para o imposto de renda CSL seria cobrado separadamente. Então, o sistema do Simples seria optativo, manter o modelo atual, ou optar por um modelo já eletrônico, um crédito, 100% de crédito, né? Crédito universal, modelo de cobrança IVA 5.0 na CBS. Com isso, nós adiantaríamos o sistema tributário, e eu li essa semana que a secretária do Rio Grande do Sul tomou a iniciativa de falar de antecipar a vigência do ICMS e do ISS para 27, com o que eu concordo plenamente. Estou 100% concordando com ela, que, aliás, já tenho defendido isso, já escrevi uma PEC nesse sentido, basta que a gente atualize, né, os incentivos concedidos para valor presente e negociaremos isso, né, de uma forma adequada, como fizemos com tantos outros processos. Bom,
vamos resumir. O velho modelo, ele é um modelo que acumula inadimplência anual de 2 a 3% do PIB, ele acumula uma dívida pública a receber das empresas desses impostos todos de 50% do PIB, quase 6 trilhões de reais. Ela acumula um contencioso tributário de 75% do PIB, segundo o INSPER, que dá mais de 8 trilhões e meio de reais. Acumula um custo burocrático de 1 a 2% do PIB, de 120 a 240 bilhões, e uma sonegação estimada de 800, 900 bilhões, porque a economia informal ela é estimada em 25% do PIB. Quer dizer, nós teremos este ano um PIB de 12 trilhões, temos aí perdido 3 trilhões de PIB, que são o PIB não declarado, não formalizado nesse país. E o novo IVA vai ajudar a capturar isso, vai diminuir, esmagar a sonegação, ampliando a base de tributação, ampliando a arrecadação, sem aumentar imposto. Pelo contrário, a alíquota hoje, eu já disse e repito, ela está em torno de 40%, se você somar os 13% arrecadado e 6% do PIB não arrecadado, que é a soma dos incentivos fiscais desses 5 tributos, que dá 3,6% do PIB, mais 2 de inadimplência e 1 de custo burocrático. Então, nós temos 13 com 6,5%, 19,5% do PIB é o que é cobrado do consumidor, porque todos os incentivos fiscais concedidos, eles não saem do preço, eles ficam dentro do preço e formam um lucro para as empresas. Tanto é verdade que eu estou falando que a Receita Federal está autuando as empresas, cobrando imposto de renda, PIS/COFINS e CSL, né, desses incentivos fiscais concedidos pelos estados brasileiros. Os estados estão concedendo mais de 2% ao ano de incentivo fiscal, que isso monta 240 bilhões por ano. Lembrando que um quarto dessa arrecadação pertence aos municípios brasileiros, que é 25%. Então, como você falou no currículo ali, Fábio, eu que estava na negociação de levar a participação do município de 20% para 25%, né? Eu estive presente também nos repasses, na facilitação do repasse, no aumento do imposto de renda, que até 1988 os municípios e estados tinham só 32% do imposto de renda e 32% do IPI, foi um dos líderes que elevou para 47% o imposto de renda, hoje é 50%, e para 57% o IPI, hoje é 60%. Então, eu sempre estive dentro desse processo, liderei a reforma do Simples, que foi realmente uma simplificação revolucionária, mas depois o Simples deixou de ser um imposto simplificador por conta da burocracia de criação de instituição tributária, de uma série de outros mecanismos pelos estados brasileiros e pela própria Receita Federal, tirando as vantagens. Então, hoje nós podemos olhar para o futuro e ver que vai haver um grande ganho na diminuição do custo do Brasil, fazendo com que as empresas brasileiras voltem a ter um ambiente justo, sem incentivo fiscal, né? Sem renúncias fiscais, sem inadimplência, sem burocracia e combatendo a sonegação. Com isso, nós teremos um vigor econômico muito maior, né, para o Brasil, que fará com que as empresas voltem a ser fortes, aumentando o seu lucro, aumentando o número de empregos, melhorando o salário, melhorando o desempenho, diminuindo a mortalidade de empresas e aumentando a arrecadação e vitaminando a economia brasileira, fazendo com que a economia ela passe a crescer a 5%, 6% ao ano. É isso que eu posso dizer a vocês de tudo que eu aprendi esses anos, resumidamente, né, de uma forma objetiva e clara. O IVA é uma solução de negócio, ele é um imposto, mas ele é uma regra de negócio, onde as empresas, entre elas, B2B, né, elas ficarão neutras, né, com a neutralidade das cargas tributárias, não haverá nenhum resíduo e chegar esse imposto ao consumidor muito menor do que é hoje. Então, nós estamos fazendo uma mudança estrutural e não é para ofender ninguém. Aí tem todos os estudos do Fábio, do Cássio, mas eu quero dizer a vocês
o ganho será um ganho de escala para todos. E os ajustes que terão que ser feitos poderão ser feitos, evidentemente, vocês já estão trabalhando lá na PLP 108, né? E outros pleitos serão atendidos em outros projetos de lei. Até nesse mesmo que eu estou terminando, é um PLP também, para a criação de um Super Simples 5.0, que poderá ser encaixado alguns princípios fundamentais para o fortalecimento deste modelo. Com isso, eu encerro aqui a minha fala, dizendo da alegria de estar aqui com vocês para dar uma visão geral do ganha-ganha, da modernidade do modelo Aboab, da tecnologia que eu coloquei no projeto já em 2016-17, que é do Split Payment, do Miguel Aboab. Eu coloquei o cashback, que é a ideia do Giovanni aí do Rio Grande do Sul. Um dia o Giovanni, que é auditor do Fisco do Rio Grande do Sul, falou: Raul, vamos pôr uma modalidade de devolução de imposto individualizado no teu projeto. Aí, puxa vida, que ideia magnífica, meu caro amigo. Foi aí que eu coloquei e depois foi dado o apelido de cashback. Né? Bom, é isso. Alguma pergunta, algum questionamento, estou à disposição de vocês, meus caros amigos municipalistas de todo o Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês, me coloco à disposição. Não sei se o senhor consegue nos ver aí. Para evitar eco, foi feita aí foi deixado o senhor no mudo momentaneamente, para que a gente possa expor aqui. E eu queria dar um feedback, o senhor não está vendo, mas a plateia que está aqui presente está muito atenta aí a tudo que o senhor descreveu da reforma tributária. E eu queria falar o seguinte: o deputado Raul, ele é um amigo, um conhecido da FENAFIM desde 2016. Em 2016, ele foi nomeado relator da PEC 293, da reforma tributária. Imediatamente, a gente da FENAFIM, nós nos reunimos e verificamos que era uma pessoa extremamente habilitada tecnicamente e pedimos uma audiência com ele em Londrina. Fomos logo na seguida em que ele foi nomeado relator da PEC 293, nós tivemos toda a FENAFIM lá representada em Londrina, e ele nos recebeu muito bem. Ali ele expôs para nós as ideias da reforma tributária que ele tinha, e nós colocamos para ele o quanto era importante para os municípios, para a autonomia municipal, que fosse mantida essa competência, que o IVA que fosse vir a ser criado, ele continuasse sendo um IVA também de competência municipal. Ele compreendeu as necessidades municipalistas, e a partir daí a gente passou a ter um relacionamento muito próximo com o deputado Raul, ele sempre dando toda a atenção àquilo que a FENAFIM, que os auditores fiscais levavam a ele. Como um visionário que ele já antecipou o problema. Qual o principal problema que nós estamos vislumbrando hoje no IVA? É justamente a questão do free rider, do carona, né? Dessa questão, olha, o tributo que é de todos não é de ninguém. E, à época, ele tinha apresentado uma proposta de solução, que seria o superfisco. Naquele momento, não foi devidamente compreendido, mas se ele tivesse sido implantado a proposta do deputado Raul, com certeza que nós não estaríamos hoje preocupados com a viabilidade relativa à ameaça do free rider. Então, deputado, eu gostaria de agradecer muito em nome de todos os auditores fiscais municipais e já fazer aqui uma proposição aí ao senhor. Gostaria da atenção, porque nós estamos aqui, a partir de 27, tem uma autorização constitucional para que o Congresso Nacional faça uma lei complementar
da lei orgânica do fisco, tá? E eu sei, nós sabemos, nós somos testemunhas o quanto que o deputado Raul trabalhou em prol do fisco estadual, municipal, federal, e tenho certeza que o deputado gostaria de participar como alguém, talvez o autor, talvez o relator, ou, no mínimo, alguém que vai influenciar para que a gente possa aprovar essa nossa LOAT o quanto antes. Eu queria até perguntar, então, a minha pergunta objetiva aí, deputado, é a seguinte: apesar de a Constituição Federal prever a competência legislativa do Congresso Nacional para a LOAT a partir de 27 ela prevê a LOAT, a minha pergunta para o deputado é: o senhor vislumbra como factível que a gente possa começar a discutir a LOAT no Congresso Nacional antes de 2027? Conversar bastante, porque a estratégia tem que ser muito bem elaborada, porque há um certo, assim, antagonismo aí com uma parte da cúpula do Congresso com a Receita Federal, não com a estadual nem a municipal. Então, nós temos que avaliar bem isso. É um problema antigo aí, né? Principalmente o Brasil, que tem algumas lideranças, né, entre aspas, aí, que tem problemas com o fisco federal. Então, nós temos que trabalhar essa ideia, consultar lideranças, e eu ajudo, né, vocês já. Desculpe, um pouco de. Hoje está com 11% de umidade aqui em Londrina. Já pensou? É deserto do Saara aqui. Então, nós temos que, como eu lutei, né, para a implantação do teto, né, que é uma grande conquista, e da LOAT, que por mim iria mais longe, né, eu criaria a Universidade do Fisco Brasileiro, né, com efeito na Alemanha, estava lá na PEC 293, esses princípios. Aliás, se você for lá na 293, está tudo lá, está o cashback, está o crédito financeiro, está o split payment, né, está a LOAT lá, embora graças a você, Cássio, e a vocês dos fiscos municipais, é que nós criamos o Pacto de Brasília. Se não fosse pela tua insistência e iniciativa, cada fisco, cada entidade nacional estava puxando a brasa para sua sardinha. Mas eu acho que merece uma boa discussão de que maneira a gente trabalha esse projeto, em que momento a gente apresenta ele. Se você quiser, eu faço uma frente parlamentar, né, em defesa da LOAT. A gente vai trabalhando estado por estado, deputado e senador por senador, um por um, como nós fizemos na reforma tributária, na PEC, né, 132, que levou anos ali. Nós ficamos 5 anos dentro do Senado e depois mais um ano e meio, né, na Câmara, trabalhando essa ideia à força que nós acabamos prevalecendo. Palmas para o deputado Raul. Deputado, obrigado aí por estar se candidatando como padrinho da LOAT. Eu vou passar aqui a palavra aqui para o Ricardo. Ricardo Ribeiro, o senhor o conhece, nosso presidente de Curitiba. Boa tarde. Deputado, eu só agradeço, em nome da FENAFIM, o Sinfisco Curitiba, que eu também represento aqui hoje, mais uma vez a parceria do senhor com o Fisco, principalmente com o Fisco Municipal. O Cássio bem lembrou da nossa primeira visita ao senhor lá em Londrina, em 2016, né, quando fomos prontamente recebidos lá, e desde então firmou essa parceria do Fisco Municipal com o senhor. E aqui estamos falando uma plateia basicamente de integrantes de fiscos municipais, né? E como eu sempre gosto de falar do senhor, né, o deputado mais auditor que nós temos no Brasil. E então agradeço.
né, colocamos à disposição aí nossas entidades, né, autorizado pelo presidente aqui, que ficou... Até perdeu a voz de tanto falar hoje. Mas agradecemos, e para não estourar mais o tempo do Johnny aí, que ele está olhando feio para mim já, um muito obrigado, uma boa tarde. Valeu, Ricardo. Obrigadão, Ricardo. Obrigadão do coração aí. Vamos lá? Agradecer, deputado, pela apresentação, né? E estamos encerrando esse painel. Muito obrigado, deputado. Agradeço, Fábio, Ricardo e Cássio e todos os auditores dos municípios do nosso querido Brasil, onde as pessoas moram, vivem, né? Ninguém mora no Estado nem na União, né? Todos nós vivemos, trabalhamos, né, nos municípios, que é o que é de concreto, como dizia o doutor Ulisses Guimarães, o Franco Montoro, que eram grandes municipalistas também. Deus abençoe. Um abraço. Viva o Rio Grande do Sul. Viva Porto Alegre. Fica com Deus, gente. Nosso muito obrigado aos integrantes dessa mesa. Pediria que permanecessem ao palco para fazer uma foto com o presidente da IAMU, por favor. Muito obrigado, o senhor Fábio Henrique de Souza Macedo, o senhor Cássio Vieira Pereira dos Santos e também o senhor Ricardo Ribeiro pela participação nesta palestra. Muito obrigado.